Muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nesta mais nova transmissão, a primeira do ano, né? A primeira transmissão que nós estaremos fazendo. Nós estamos fazendo o capítulo 04 no ano de 2025, com o nosso convidado especial, live testemunho do capítulo 04, diretamente de Porto Alegre, conectando a você que está nos assistindo através do Facebook, a você que está nos acompanhando através do YouTube, a você que também está nos acompanhando através do Instagram, nas várias plataformas que nós estamos transmitindo esta live especial de hoje, segunda-feira, 7 de abril de 2025. Eu gostaria de contar com a participação de cada um de vocês, você que está na audiência e puder cooperar, né, compartilhar, dizendo como você está recebendo, se você está conseguindo ver e ouvir a nossa transmissão, por favor, deixe o seu comentário. Se você está vendo através do Instagram da Adonep 4, eu recomendo você a procurar o nosso canal no YouTube, onde você vai ver com a tela inteira, com maior qualidade, né, os participantes que estarão conosco nesta noite. Eu quero convidar, então, os nossos amigos que estarão fazendo parte da nossa mesa virtual, né? Começando aqui pelo Jocelino Almeida, está comigo aqui, Jocelino. Boa noite, Jocelino, seja bem-vindo. Wagner Castanheira também. Wagner, boa noite, seja bem-vindo, Wagner. Quero também convidar o Tarcísio Gubiani para participar conosco. Boa noite, Tarcísio. Humberto Soares também. Boa noite, Humberto, seja bem-vindo. E também o nosso irmão Ivon, né, que está conosco nessa noite, são os integrantes da diretoria do capítulo 4 que estarão dividindo os microfones nesta noite. Eu peço que aqueles que, quando não estiverem falando, por gentileza, deixem seus microfones no mudo, para que a gente não tenha interferência e reverberação de alimentação, tá? Perfeito, obrigado. E nós queremos chamar, então, nesta noite, o nosso convidado especial, o nosso convidado diretamente dos Estados Unidos, Los Angeles, José Carlos Leiro. José Carlos Leiro, que vai abrilhantar a nossa noite. Boa noite, José Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo a essa transmissão especial da Adonep, do capítulo 4. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Antes de nós passarmos a palavra em definitivo ao nosso convidado, eu quero convidar a Humberto Soares que faça uma breve oração para que este momento esteja na direção do Senhor e que ele possa edificar a sua vida, que está assistindo agora ao vivo conosco, e a você também que vai assistir eventualmente essa transmissão em tempos futuros que nós não sabemos, mas o Senhor o sabe. Humberto, por gentileza. Boa noite. Então, vou fazer uma oração. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa noite, pela vida de todos que estão agora nos acompanhando, os espectadores, né, que estão nos dando esse privilégio de estar conosco daqui, toda a nossa equipe da diretoria que se encontra aqui reunida e também com o nosso querido amigo Carlos Leiro, lá dos Estados Unidos, e que tu venha, Senhor, a abençoá-lo, Senhor, abençoa as suas palavras, abençoa a sua família também, o privilégio, né, de estarmos todos juntos aqui e cada um na sua casa seja muito abençoado, Pai, uma chuva de bênçãos na vida de cada um, nas suas famílias. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Muito obrigado, Humberto, pelas palavras, pela oração que fizeste por todos nós. Amém. Nós queremos falar um pouquinho para as pessoas que estão tendo o primeiro contato, talvez esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo do canal da Adonep, capítulo 4, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e você pode estar se perguntando, mas o que afinal é esse tal de Adonep, né? Então, para isso, nós queremos convidar o nosso amigo, membro também da diretoria, Jocelino Almeida, que vai falar um pouquinho para você sobre o que é a Adonep. Jocelino. Boa noite, Lucas. Boa noite ao nosso convidado e aos demais participantes e todos os que estão, neste momento, conectados aqui nesta transmissão. A Adonep é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno.
Ela é uma organização internacional sem fins lucrativos, voltada para empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, que se reúnem em restaurantes ou salas de conferências de hotéis para promover e compartilhar experiências com a vivência da prática cristã. No caso de hoje, estamos nos reunindo numa transmissão virtual, mas regularmente essas reuniões ocorrem presencialmente em jantares. Embora a DONEP possua como seu principal objetivo a propagação do amor de Cristo, de Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada, a DONEP não é uma religião. Ela foi fundada em 1952 nos Estados Unidos pelo empresário armênio-americano Demo Shakarian. Os palestrantes e promotores dos eventos da DONEP não recebem nenhuma remuneração para isso. No Brasil, foi estabelecida por volta do ano de 1982 pelo empresário carioca Custódio Rangel Pires, em memória, sendo que atualmente é presidido pelo empresário Altomir Regis Cunha. Atualmente existem cerca de 1.500 capítulos estabelecidos no Brasil. O capítulo que promove este evento é o 04 aqui de Porto Alegre. A DONEP atua com empreendedores, empresários e profissionais das mais diversas áreas de atuação do mercado que buscam viver em um nível extraordinário em todos os pilares da vida. Ao fazer parte da DONEP, você aprenderá a trabalhar pela mudança em todos os pilares necessários para uma vida saudável e feliz. Você aprenderá a agir de maneira assertiva para ser próspero não só nos negócios, mas também em sua família, em suas finanças pessoais e em seus relacionamentos de modo geral. Milhares de vidas, famílias e negócios têm sido transformados e restaurados ao longo destes mais de 40 anos de atuação. Nessa noite você ouvirá e verá uma história de sucesso e superação e também poderá ser o início da sua. Esperamos que a sua vida seja marcada como antes e depois desta noite, onde você terá a oportunidade de conhecer o maior amor do mundo, o amor de Jesus Cristo. Muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Jocelino, pela sua participação, colaboração. Eu gostaria de pedir também, vamos passar rapidamente aqui os demais membros da diretoria que ainda não cumprimentaram, que fizessem seus cumprimentos rápidos nessa noite, antes de nós passarmos para o nosso convidado. Começar, então, pelo Wagner. Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos Leiro. Boa noite, Ivon. Boa noite, Lucas. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, São Humberto. Boa noite, Jocelino. Boa noite a toda a diretoria. É um prazer estar aqui com todos vocês, explanando o amor de Cristo aqui nessa live e poder ter a oportunidade de escutar o testemunho do seu Leiro. Então, é só agradecer e que essa noite venha ser uma noite abençoada em nome de Jesus. Maravilha. Passamos a palavra ao Ivon. O Ivon não, Tarcísio, depois o Ivon. Tarcísio na sequência. Boa noite, Tarcísio. Boa noite a todos. Boa noite ao Carlos Leiro, que está nos dando essa honra de compartilhar experiências de vida, experiências com Jesus, certamente, né? E vai, com toda certeza, nos edificar e edificar todos quantos também terão contato futuramente com essa mensagem. Meu nome é Tarcísio Gubiani, eu já estou nesse ambiente da DONEP há aproximadamente 20 anos, e é uma trajetória muito rica de testemunhos e, principalmente, caminhando junto com o nosso mestre, Jesus. Então, quero deixar ratificada essa mensagem, essa alegria de estar participando nessa noite, mais uma vez, com a presença do Carlos, né, e dos demais companheiros, e, ao mesmo tempo que peço ao Espírito Santo que nos conduza, e principalmente ao Carlos, né, nos conduza
dentro daquilo que ele programou para essa noite nos transmitir. Abraço a Muito todos. maravilha. Obrigado, Tarcísio, por suas palavras. Considerações do Ivon Trelha. Ivon Trelha, meu irmão. Boa noite a todos. Saudações ao nosso pregador e aos demais irmãos da Donep capítulo 4. Que o momento hoje seja de bênção, de cura, de restauração e de salvação. E que tenhamos uma noite abençoada. Um grande abraço. Obrigado, Ivon. Bom, eu quero dar um outro aviso, um último aviso antes de nós passarmos para o nosso preletor da noite, né? Você que está nos assistindo pelo Instagram, tá? Pelo Instagram, o Instagram ele não tem o formato widescreen, então as imagens podem estar cortadas para você. Então eu sugiro que você procure ou a nossa página no Facebook, né? facebook.com/adonep4 ou a nossa página, o nosso canal no YouTube, youtube.com/adonep4. Lá você poderá assistir, inclusive até se for pelo YouTube, né? Assistir na sua televisão, na comodidade do seu lar, com a tela maior, mais ampliada, para que você possa acompanhar, então, o testemunho, a história de vida de Carlos Leiro. E nós vamos fazer, então, a leitura, uma breve leitura de quem é o nosso convidado, né? Então, a diretoria do capítulo 4 da Donep Porto Alegre tem o prazer de apresentar a todos vocês, nessa live especial de hoje, dia 7/4 de 2025, o nosso palestrante da noite, o senhor José Carlos Leiro, engenheiro e empresário, que compartilhará conosco o seu testemunho. José Carlos Leiro é engenheiro civil, incorporador e empresário no ramo imobiliário, mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, e também é preletor da Adonep. É casado com Ruth Leiro, tem 4 filhos e 5 netos. Com liberdade, então, nós queremos ouvir nesta noite, mais uma vez, seja muito bem-vindo, José Carlos Leiro. Boa noite a todos. Para mim é um prazer único estar aqui com vocês, compartilhando do muito que Deus tem feito na minha vida. Para mim é realmente especial, porque eu era um homem que não acreditava em Deus, eu era muito autossuficiente, e Deus fez uma mudança muito grande na minha vida. E difícil, se você... minha esposa aqui... eu vou trazer uma aguinha para mim, perdão. Desculpa, mas... Então, eu vim falar para vocês do amor de Deus, né? Uma coisa que, para mim, se você falasse isso há 30 anos atrás, eu diria que era impossível. 35 anos atrás, hoje sou um homem com 37 anos 67 anos de idade, e eu tive experiência com Deus no meu quarto aos 37 anos de idade. Eu fazia uma correção com relação à minha apresentação, que nós tínhamos acertado, né, de fazer essa reunião o ano passado, onde efetivamente eu morava em Los Angeles. Hoje eu estou morando, a gente se mudou para Miami. A minha filha vai se casar, minha filha mais nova vai se casar agora dia 5 de julho, e ela estava morando conosco em Los Angeles, e nós estamos agora nos mudando aqui para Miami. Então, agora estou morando em Miami, e eu sou empresário, né, na área de construção civil, mas, bom, é uma história longa com relação a essa minha mudança. De 2013, nós viemos para os Estados Unidos, mas o que eu vim falar foi dessa mudança que eu tive, mudança de vida a partir desse encontro que eu tive com Deus. Eu, como disse a vocês, eu era uma pessoa que não acreditava muito não acreditava em Deus,
acreditava muito no meu braço, na minha força, né, na minha capacidade de trabalho. É como se eu, por mim mesmo, me bastasse. Hoje eu sei o quanto eu era uma pessoa que não tinha entendimento. Hoje tudo mudou na minha vida. Eu nasci num lar, tive o privilégio, né, de ter um pai presente na minha casa, tive o privilégio de ter uma mãe cuidadora, protetora, um pai que me ajudava, me dava direção, me dava segurança, me dava limites. E nesse contexto, nesse lar que eu tive com 4 irmãos, tivemos um exemplo dentro da nossa casa de família. E eu queria, como tive esse exemplo, eu pensei, quando eu vier me casar, eu quero ter uma família como é a família que eu vivia. Esse era o meu desejo. E aos 24 anos me formo engenheiro civil, comecei a trabalhar numa grande construtora na Bahia, fazer um supermercado, depois fiz o segundo supermercado durante um ano, fiz 2 supermercados para o supermercado Paz Mendonça, né, que era a maior rede na época da Bahia. Fizemos 2 supermercados e de repente, eu namorava com uma menina e ela apareceu grávida e eu decidi assumir esse casamento. Fui a meu pai, disse: pai, eu quero me casar, ela vai ter o meu filho, né? E eu quero assumir esse casamento e tal. Meu pai via que eu não tinha muito entendimento, não sabia exatamente o que era o casamento, e não me via também muito animado, né, no namoro que eu tinha com essa pessoa. E meu pai me disse até: filho, se ele quiser, você assume o seu filho, mas não precisa você se casar e tal. Você assume, porque você tem que a questão da paternidade, mas eu não vejo você tão animado com esse casamento. Então eu comentei com ele que eu queria assumir esse casamento porque eu via isso nele e em minha mãe. Era um exemplo, era aquilo que eu queria. Eu não queria que meu filho nascesse num ambiente fora desse contexto, entendeu? Então eu decidi me casar. Realmente não tinha entendimento, não tinha nem tanta comunhão com essa pessoa. Eu estava pensando até em parar meu relacionamento com ela, coisa que não aconteceu por conta do casamento. Eu acabei me casando com ela e por conta da gravidez dela. Então, eu assumo esse casamento. Meu pai, um homem assim que marcou minha vida de maneira incrível, como pai, um grande pai. Eu posso dizer para vocês, eu tive um pai, um grande pai. E meu pai tinha, na época, uma rede de pós-gasolina, começando uma pequena construtora com os sócios, tinha uma rede de imóveis finos e chamou os sócios e disse: olha, eu trabalho para abrir espaço para meus filhos, eu quero que abrir um espaço, meu filho vai se casar, eu queria encontrar uma maneira de alguma maneira, abrir espaço para ele. Como eles tinham montado essa pequena construtora, meu filho já fez alguns empreendimentos, 2 supermercados, é um engenheiro formado, vamos tocar uma construtora com ele. Os sócios tinham uma maneira de ver diferente da de meu pai. Meu pai era um homem que trabalhava para abrir espaço para os filhos, e os sócios achavam: não, se nós estivermos bem, nossos filhos já estarão. E aí, vendo meu pai que não ia ter muito sucesso nessa empreitada de conseguir convencer os sócios, meu pai decidiu sair da sociedade. Foi difícil, com relação à construtora, que estava começando, não tinha muita coisa para dividir.
estavam fazendo os apartamentos, mas levavam muito tempo, o resultado dos apartamentos foi praticamente nenhum. Tinha uma rede de postos, na época, com 6 postos, meu pai ficou com um posto para começar esse trabalho comigo. E tinha uma loja, aí o grande, o que ele tinha de valor, eram essa rede de lojas de móveis finos, que só a sede tinha mais de 5.000 metros quadrados de área de móveis finos expostos. Era a maior loja de móveis finos da Bahia. E meu pai, como estava decidido a sair da sociedade, meu pai dividiu os postos, saiu da sociedade da construtora, e os sócios, na época, decidiram indenizar meu pai em 1 ano e meio, com pagamento trimestrais, em valores fixos e reajustados, mas só que isso foi em 83 para 83, né? E a inflação, na época do Sarney, estava em 80%. A primeira prestação teve um valor substancial, mas as outras todas ele perdeu. Meu pai perdeu, praticamente não ficou nada do que ele recebeu da indenização, fruto do trabalho dele, da vida toda, né? E aquela atitude de meu pai me impactou muito, porque ele abre mão da condição de um grande empresário para ser sócio de um jovem de 25 anos. Meu pai tinha uma sala aí de, sei lá, uns 30 metros como diretor da companhia lá de imóveis, e passou a dividir comigo uma sala de, sei lá, uns 8, 9 metros, num posto de gasolina, a 50 quilômetros de Salvador, lá em Camaçari. Aquilo me impactou demais. Poxa, meu pai teve uma atitude e muita coragem, abriu mão de tudo que tinha para ser sócio de um moleque de 25 anos. E eu fiz um compromisso comigo mesmo, disse, olha, pode faltar alguma coisa lá em casa, mas na casa de meu pai e de minha mãe não vai faltar nada, não pode faltar. Então eu comecei a trabalhar uma média de 14 a 16 horas por dia, tocando o posto de gasolina lá em Camaçari, começando uma pequena construtora em Salvador, fazendo 8 apartamentos no terreno de 240 metros quadrados, financiado pelo banco. Então, trabalhei de maneira muito árdua, e nasceu meu filho, depois com 2 anos, nasce a minha filha, meu filho Marcos, nasce a minha filha Camila, depois nasce a minha filha Flávia. E todo ano, quando meu pai foi meu sócio, meu pai nasceu na Espanha, né? Foi muito jovem para o Brasil, minha mãe também nasceu na Espanha, foi muito jovem para o Brasil, e eles gostavam de ir para a Espanha, né? Eu disse, pai, enquanto você como meu sócio, eu faço questão que todo ano você vá para a Espanha com minha mãe. E efetivamente meu pai todo ano ia, passava 4 meses na Espanha com minha mãe para descansar, e voltava, e a gente tocava a obra para frente, eu tocava os postos para frente. E durante 6 anos, a minha rotina foi trabalhando 14, 16 horas por dia, e meu pai e minha mãe podendo ir à Espanha todo ano, passar 4 meses lá na casa que ele herdou do meu avô. Ao cabo de 6 anos, meu pai disse, filho, graças a Deus nós estamos prosperando, né? A essa altura já eram 2 postos de gasolina, a essa altura a gente começou construindo coisa de 700 metros quadrados de área construída, a essa altura, 6 anos depois, a gente já construía em torno de 8.000 metros quadrados, estávamos fazendo um centro médico, fazendo apartamento, então já está melhor, já estamos mais estruturados. Dessa vez, a viagem para a Espanha, você vai comigo, né? Para a gente descansar um pouco desses 6 anos de uma jornada muito dura. E assim foi, eu fui para a Espanha, e
com minha mulher, meus filhos, e levamos até uma babá. Minha mãe também levou uma secretária para ajudar ela, que sempre levava todo ano. Então, com toda a estrutura, uma casa bacana, no local que a gente amava. Eu ia desde a infância à Espanha. E chegando lá, eu me deparei com o meu coração muito agradecido a meus pais, o que eles fizeram por mim. A essa altura eu já era um empresário, né, reconhecido pela sociedade como um bom empresário, um bom engenheiro, uma gratidão enorme, que eu estava naquela condição graças a eles. Muita gratidão a Deus não, muita gratidão aos filhos que eu tinha, porque eu não acreditava em Deus, eu não tinha nenhum tipo de fé. Mas tinha gratidão, porque eu estava ali com meus filhos brincando, eu amava muito meus filhos. E durante esses 6 anos, muitas vezes eu saía de casa muito cedo, meus filhos estavam dormindo, eu voltava para casa muito tarde, meus filhos já estavam dormindo, mas o carinho era muito grande. E aí eu estava ali com meu coração agradecido, e aí eu comecei a perceber que as brigas que eu tinha com a minha ex-mulher, né, continuavam. Quer dizer, eu achava que os problemas que eu tinha com ela era fruto dessa vida muito acelerada que eu levava, e ela também, por conta também não era uma vida farta, né? Mas o fato é que a gente estava ali numa condição bem melhor, já bem melhor, e ela continuávamos brigando. E meu pai me chamou no canto e disse: filho, vocês estão brigando muito, né? Acabava até tendo um desgastezinho com minha mãe também. Vocês estão brigando muito, por favor, pega o carro, dá um pulo em Madrid, passa uns 10 dias com ela, conversa, acerta os ponteiros e volta. Poxa, pai, é uma boa ideia. Aí deixa os meninos aqui. Aí a gente foi para Madrid. Chegando em Madrid, foi pior, porque brigamos na viagem também e voltamos pior do que fomos, né? Então eu percebi que estava com problemas sérios no meu casamento. E isso me deprimiu muito. Aconteceram algumas coisas que eu prefiro não falar aqui, mas que me deixaram muito tristes, e eu comecei a entrar num processo depressivo. Logo quando eu comecei a trabalhar, eu era muito ansioso, né? E eu comecei a administrar meu sono, cheguei a levar 3 dias e 3 noites sem dormir, né? E aí eu comecei a administrar meu sono à base de remédio, estava muito ansioso, comecei a ter uma hipoglicemia e estava caindo num processo de depressão. E eu, muito angustiado com aquela situação toda, e chegamos ali aos anos 90, e em 90 veio o Plano Collor, que é mais antigo, sabe, né? E o Plano Collor foi muito difícil para meu pai. Meu pai não entendeu como é que pode uma pessoa levar a vida inteira, né, trabalhando, e de repente a poupança da pessoa ser totalmente confiscada, né? E meu pai não era um homem que acreditava em dinheiro no banco. Meu pai acreditava em produção. Então nós não perdemos nada no Plano Collor, graças a Deus. Hoje eu dou graças a Deus, mas ele tinha vários amigos que tinham vendido seus negócios, né? E na época, com a inflação tão alta, botava no overnight ali, na aplicação diária, e dava para viver confortavelmente. E ele perguntava assim: filho, como é que vai ser dos meus amigos? Aí começava a citar nomes. Eu me lembro bem de um nome, seu Parada, tinha vendido uma rede de supermercado, estava com a vida totalmente arrumada. Como é que ele vai viver agora, meu filho? E realmente foi terrível para quem estava nessa situação, e eu não sei, não posso dizer que foi por isso, mas no final dos anos 90, no final de 90, meu pai começa a apresentar uma febrezinha,
e nós começamos a buscar, tentar saber o que era, não descobrimos e acabou o médico suspeitando que havia algum foco na próstata. Ele fez uma cirurgia para a próstata e o que aconteceu foi que meu pai foi a zero de defesa no corpo, teve uma infecção generalizada com 0 glóbulos brancos. No termo médico, se chama plasia medular. E, bom, mexe para lá, mexe para cá, fomos para o hospital, conseguimos tirar ele da infecção generalizada, ele se estruturou, conseguimos na época, estou falando aí em 91, né, conseguimos remédios de engenharia genética que muito estimulavam os glóbulos brancos, e chegou aqui na Bahia, não encontraram nenhuma saída para a situação que meu pai estava vivendo, com os glóbulos brancos muito baixos. Eu disse, onde é o melhor hospital do Brasil, quem é o melhor médico? Eu descobri, doutor Eurípides, lá no Albert Einstein. Fomos lá no Albert Einstein, e a essa altura eu passei a ser um doutor também, comecei a estudar sobre essa questão da saúde do meu pai, e o Albert Einstein, Dr. Eurípides, deu como a saída. Ele foi o homem que primeiro fez um transplante de medula óssea no Brasil, que a saída para meu pai só passaria forçosamente por um transplante de medula. Mas eu já tinha estudado, onde na época o sucesso de um transplante de medula para um homem com idade próxima a 60 anos era de 95% de morrer, só tinha 5% de se salvar. Eu falei isso para o médico, mas, doutor, a probabilidade de sucesso de um transplante é muito pequeno, o risco de morte é muito alto. Ele disse, mas é preferível fazer isso do que deixar como ele está, porque ele vai morrer. Pelo menos vamos tentar. Eu não me conformei com aquele diagnóstico, fiquei mal. Aí eu procurei qual é o melhor lugar do mundo nessa área para cuidar de meu pai. Aí descobri que tinha o Memorial Hospital em Nova York, lá na ilha de Manhattan, que era o maior centro nessa parte de hematologia do mundo. E peguei um avião, eu, meu pai e minha mãe, fomos para os Estados Unidos, viemos aqui para Nova York e chegando aqui, fizeram um diagnóstico do meu pai, olharam para cima, para baixo, vasculharam, buscaram algum foco que estivesse tirando esses glóbulos brancos do meu pai. E depois de fazerem tudo isso, 10 dias internado aqui nos Estados Unidos, a médica disse para mim, para minha mãe, que o caso de meu pai, eles só tinham, né, na literatura deles lá, no conhecimento, só 3 casos iguais ao de meu pai no mundo. E meu pai era o 4º. E que não tinha cura, e que nós voltássemos para a Bahia para que meu pai pudesse morrer em casa. Nesse momento eu percebi que aquele homem que acreditava no sucesso, no trabalho, naquela coisa toda, percebi que tudo isso aí era secundário, né? Porque naquele momento, se alguém dissesse para mim, olha, eu tenho a cura aqui de seu pai, vai custar para vocês tudo que vocês têm de patrimônio. Com a família que eu tenho, nós não teríamos sequer uma reunião, ia pedir, onde é que vocês querem que eu assine aqui? É tudo de vocês, traz de volta meu pai. Mas não teve isso, e meu pai nos deixou com 60 anos de idade. Um homem que era uma referência para mim, um homem que era como se fosse uma fundação para mim, uma base para mim. Me deixou, né, e eu não sabia. Aquele homem autossuficiente perdeu totalmente o chão. Nesse momento, muita gente começou a me chamar, né, para ir para alguns lugares, né, vamos fazer ali
tem uma sessão lá qualquer, vamos fazer. Muita gente querendo me ajudar. Eu, quando me separei, eu fiquei tão ansioso por entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu, um homem tão me achava tão inteligente, eu não consegui nem construir uma família, né? Eu saí de casa nesse meio, eu fui embora de casa por causa da depressão e sofria muito, porque eu chegava no restaurante e via uma mesa com jovens ao redor, com filhos ao redor, eu chorava, eu sentia uma falta enorme dos meus filhos, mas não tinha como ver com minha mulher, e eu deixei meus filhos para trás, deixei meu filho um com 6, outro com 4, outro com 2. Não porque eu tivesse um projeto de vida diferente, eu tinha, na verdade, eu não tinha um projeto para resolver, eu estava sendo um péssimo exemplo para meus filhos. E a essa altura, meu pai falece com 60 anos, eu buscava muito qual é o sentido da vida, li uma média de 3 livros por dia, onde eu lia sobre filosofia, sobre religiões, sobre seitas, sobre doutrinas, sobre buscas, né, que as pessoas faziam, mas não chegava a conclusão alguma. E pessoas querendo me ajudar me levou para muitos lugares. E eu tinha um amigo que eu tinha construído um centro médico, e esse amigo era dentista, e ele se separou na mesma época que eu, e ele começava a contar as aventuras dele, todo feliz, e eu não estava feliz, eu não queria me separar, eu queria estar perto de meus filhos. E, de repente, esse homem diz assim, olha, Carlos, eu voltei para minha família porque eu aceitei Jesus e tudo mudou na minha vida. Eu disse, você está ficando maluco, pai? Como é que pode? E aí eu sei que esse homem começou a trabalhar, a fazer jantares da Donep, né? Pessoas têm um coração de amor, faz esses jantares, pagavam para fazer os jantares, para falar do amor de Deus para as pessoas. Então, todas as pessoas, vocês, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui da Donep por fazerem eventos, fazerem jantares, fazerem qualquer coisa que vocês fizerem para falar do amor de Deus para as pessoas. Eu quero manifestar a minha mais profunda gratidão, porque eu fui alcançado pelo amor de Deus, porque pessoas como vocês, na época, o Rogério, o dentista Rogério, não deixava de fazer eventos todo mês. Ele fazia jantares todo mês. Quando meu pai faleceu, eu fui a todos os lugares que eu ia, né? Que eu já entendia muito sobre várias seitas, sobre doutrinas, sobre religiões. Eu discutia com qualquer um, né? E eu agradeci a todos, porque as pessoas queriam me ajudar. E parei de ir para todos os lugares. Eu só não parei de ir para os jantares da Donep. Para vocês terem uma ideia, eu levei indo aos jantares da Donep por 3 anos seguidos, onde eu via as pessoas falarem que Jesus era o caminho. Mas eu achava pouco provável, né? Com mais de 6 bilhões na época de pessoas na Terra, população de mais de 6 bilhões, só Jesus ser o caminho. Mas o fato é que um dia chegou um empresário, começou a contar o testemunho dele. A essa altura eu já tinha ido a uns 36 jantares, porque o Rogério fazia jantar todo mês, né? Em hotéis bons, em restaurantes bons. Eu já tinha ido a 36 jantares e esse homem começa a falar da vida dele, onde ele dizia que ele era uma pessoa muito dura, muito arrogante, gritava com os funcionários na empresa, batia na mesa, era muito arrogante, e ele falava, eu só via ele falando do que eu era mesmo. E, para completar, ele fala, lá no meu escritório, meu apelido era trator de esteira. Trator de esteira é um trator que nem pneu tem. Eu tenho uma corrente de ferro para passar por cima de tudo e de todos. E assim era eu. Meu apelido lá no escritório era trator de esteira. Eu, nesse dia, fiz uma aliança com Deus, que eu tinha ouvido pelo menos 36 convites para fazer essa aliança. Eu fiz nesse dia, quando eu me peguei, eu estava lá na frente, orando com
com aquele empresário do Rio, orando e chorando. Quando eu voltei para a mesa do jantar, que eu vi muitos testemunhos que as pessoas diziam: eu aceitei Jesus, tudo mudou na minha vida. Eu disse: nada mudou na minha vida, foi emoção, coincidiu que a pessoa tem um testemunho igual ao meu, e aí eu acabei fazendo essa oração, mas eu não acredito que mudou nada. Mas preciso realmente melhorar, não posso continuar agindo dessa maneira e tal. E aí, assim, foi o que eu achei que tinha acontecido. Isso foi em outubro de 94, em outubro, em outubro de... Não, em novembro de 94, eu pedi a mão da minha namorada em casamento. Eu não queria me casar, eu não queria mais saber de casamento, eu estava enrolando a minha namorada, eu pedi ela casamento em novembro de 94 e me casei em 6 de janeiro de 95. E já tenho 30 anos de casado com a minha atual esposa. Tudo mudou na minha vida. Um ano depois, eu fiz um lançamento imobiliário lá em Salvador, minha área de incorporação e construção. Fizemos um lançamento imobiliário, 3 centros comerciais, vendendo lojas, quiosques, até comercialização de 2 cinemas. Nós fizemos esses lançamentos e tinha um dos lançamentos que me chamava muito a atenção, que era um centro comercial muito num bairro muito populoso. Eu tinha lançado a primeira etapa um ano antes, em 94, e em 95 a gente estava lançando a segunda etapa. A gente tinha vendido 60 lojas, 28 quiosques, comercializado de cinema em 15 dias. E no primeiro dia do lançamento, ao stand, nós tivemos 500 visitas, vendemos a metade do empreendimento em 94. Com essas 500 visitas, vendemos a metade do empreendimento. Havia fila para comprar. Em 15 dias não tinha mais nada. Eu tinha fila de espera para comprar a ampliação. Em 95 a gente estava lançando essa ampliação. E com fila de espera, eu fiz assim aquele suspense para que as pessoas só podiam comprar lá no stand. Eu queria ver o stand cheio de pessoas, né? Fora isso, lancei na Manuel Dias da Silva, que é uma avenida muito importante em Salvador, e lancei na Estrada do Coco, que é o caminho da praia do Baiano. Então, mais 2 centros comerciais. Então, a gente colocou à venda aí, talvez, umas 150, 200 lojas à venda. E o primeiro empreendimento que eu fui foi exatamente que tinha fila de espera, porque eu esperava encontrar tudo cheio, né? E cheguei lá, estava tudo vazio, não tinha ninguém. Ao longo do dia só foram 12 pessoas ao stand, e dessas 150 lojas ao todo, nós não vendemos nenhuma loja nesse dia. Isso não podia estar acontecendo comigo. Eu tinha lista de espera, não vendi nada, não recebi nenhum tapinha nas costas para dizer que eu era um empresário jovem de visão. Fui para casa bem perplexo com tudo que tinha acontecido naquele dia. Chegando em casa, eu liguei a luz do meu quarto, estava sempre com minha esposa ao lado, e no dia que nesse dia eu liguei a luz do meu quarto brilhava como 10 vezes mais. Eu não gosto de luz forte, né? Então a minha luz do quarto era bem tênue, né? Parecida com a do Tarcísio, aí eu gosto de luz mais tranquila, né? E aí a luz parecia que estava como está aqui agora, muita luz. E aí eu disse para minha mulher: filha, eu estou sentindo uma sensação muito grande de presença aqui no quarto. E ela perguntou: filha, é bom ou é ruim? Isso não é bom, mas é como se alguém estivesse me perguntando: cadê aquele empresário jovem que dizem que, grande empresário que dizem que você é, e você acredita que é? Explica agora o que está acontecendo contigo. Não tinha explicação.
nessa hora, eu já tinha lido tantos livros, né? Mas nesse dia eu peguei o Novo Testamento, que eu ganhei da avó de minha esposa, que eu não tinha Bíblia, não tinha nada. Eu abri o Novo Testamento e li em João 14:6, tinha um versículo só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu, como engenheiro, eu fiz assim, tem duas possibilidades, isso aqui é verdade, esse aqui é mentira. Se isso aqui é verdade, essa história que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Mas se isso aqui é mentira, Jesus não falou a verdade. Aí eu refleti também, poxa, mas eu estudei sobre o espiritismo, falava que Jesus era um espírito de luz, um espírito evoluído, né? Eu estudei sobre o islamismo, onde via em Jesus um profeta. Eu estudei, até os hindus tinham Jesus como um avatar, um iluminado, né? Mas mentiroso não. E aí eu liguei para o Rogério, você tem falado comigo faz 4 anos, você fala desse amor de Deus, e eu acho que você pode ter razão, Rogério, mas o que é que eu faço agora? Ele disse, Carlos, você precisa acrescentar a fé no seu coração. Aí eu perguntei, como é que eu faço isso, Rogério? Aí ele dizia assim, foi por telefone que eu falei com ele. Ele disse, Carlos, você vai para uma igreja ouvir as pessoas falarem da palavra de Deus. Ele falava de um lado e eu pensava de cá, vou lá nada, eu era muito preconceituoso. Vem para a reunião de oração da gente, vem para a reunião da Donep aqui, que a gente ora uns pelos outros e vai aprendendo a palavra. Ele falava de lá, eu pensava de cá, vou lá nada. Aí ele disse, você tem uma Bíblia? Eu disse, não. Pois é, compra uma Bíblia e começa pelo Novo Testamento, porque pelo Antigo você não vai entender nada. E assim eu fiz, comprei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia dentro da minha casa. Eu acordava de manhã cedo, me sentava para ler a Bíblia, e só levantava meio-dia para almoçar e ir para o trabalho resolver os problemas que tinham por conta desse insucesso, e gastamos muito dinheiro, um sucesso imobiliário muito grande. E aí eu ficava ali lendo a Bíblia, e como ele mandou pelo Novo Testamento, eu obedeci, comecei em Mateus, e quando chegou no capítulo 5, eu entro pelo Sermão da Montanha, eu ainda hoje é muito lindo, é quase um resumo de toda a Bíblia, né? E aí, quando chegou no capítulo 6, tinha dito assim, estava escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma. E, opa, aí isso me interessa, porque eu era muito ansioso, eu, a essa altura, tinha muita preocupação, 2 famílias, né? A essa altura, 3 filhos, e casado pela segunda vez, manter tudo, manter escola, manter as contas da minha empresa em dia, toda essa... Então, eu era muito ansioso, né? A essa altura eu já não tomava mais remédio para dormir. Mas eu era ansioso. Aí dizia ali que eu não precisava me preocupar com o dia de amanhã, com o que viver, com o que comer, com o que vestir, porque Deus ia cuidar de mim, né? Ele cuida das aves dos céus, ele cuida do lírio dos campos, que ele ia cuidar de mim. Ele disse que eu não me preocupasse com coisa alguma, mas que eu buscasse em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, e que todas essas coisas me seriam acrescentadas. Nesse momento, eu chamei de novo o modo engenheiro. Eu disse, aqui tem 2 possibilidades. Isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira. Se isso aqui é verdade, essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira, só Deus é o caminho. E eu não tenho mais que me preocupar com coisa alguma. Eu tenho que buscar em primeiro Deus, fazer o que Ele manda, e o resto Ele vai acrescentar na minha vida. E eu disse, isso não é lógico. Mas se isso aqui for mentira, eu tenho que voltar a trabalhar aquelas 14, 16 horas que eu trabalhava.
eu vou ter que viver essa vida de ansiedade. Eu vou pegar a minha razão, minha inteligência, a minha sabedoria, a minha pseudo-razão, minha pseudo-inteligência, minha pseudo-sabedoria, eu vou colocar aqui na mesa de cabeceira e vou dar seguimento aqui à leitura da Bíblia. E aí, minha vida mudou completamente. Eu descobri que na escola eu aprendi que 9 era maior do que 10. Mas eu aprendi que se eu ganhar 10 e reconhecer que Deus cuida de mim e agradecer a Ele com 1, eu vou ficar com 9. E o meu 9 é maior do que 10. Então eu fui aprendendo coisas que não eram lógicas, não eram para minha razão, eu não absorvia, mas que mudou completamente minha vida. Eu descobri que eu tinha plantado vento a minha vida inteira. Eu descobri que o casamento está no centro da vontade de Deus. Eu tinha destruído um casamento, já estava no segundo. Passamos muita dificuldade. Eu vi o quanto eu deixei, né? Eu que tive um pai, um homem que cuidou de mim, que me deu direção, me deu limites, me deu segurança. Meus filhos cresceram, apesar de eu estar indo os finais de semana, ver eles, né, quando a mãe me dava acesso e tudo, mas eu não estava do lado deles. Então eu precisava resgatar, trabalhar a restauração de toda essa loucura que eu fiz por falta de entendimento. Quando eu entendi isso na minha vida, eu comecei a andar nos caminhos que Deus nos ensina na palavra dele, e minha vida mudou completamente, mudou minha forma de ver a vida, mudou tudo na minha vida. Eu hoje não sou mais aquele homem que se achava autossuficiente. Eu era um homem que, se você chegasse para mim, tinha alguns amigos me ligavam, cara, tem um engenheiro aqui, você queria que você contratasse e tal. Então me diga como é, ele é bom mesmo? Aí tinha um amigo meu que chegou para mim, não, cara, ele é bom, é um menino esforçado. Quando ele falou essa palavra esforçado, para mim, a palavra esforçado era sinônimo de incompetente, sabe? A pessoa que não resolve o problema está esforçada. Se esforça, mas não resolve. Mas o que eu vim dizer a vocês hoje, eu sou um homem esforçado para andar nos caminhos de Deus. Eu sou um homem esforçado para buscar a restauração completa da minha família. Minha filha, Camila, do primeiro casamento, ela ia se casar. Aí ela disse, pai, eu quero me casar e eu tinha dado uma casa para meu filho quando ele se casou. Aí eu disse, eu tenho uma casa aqui para você, filha. Eu tenho uma casa e tenho um lote num condomínio de luxo, um lote maior, para quando você tiver uma família maior, você vende a casa e constrói esse condomínio de luxo. Ela foi lá, ela gosta de surfar, o meu genro também. Eu disse, pai, a casa é ótima, mas eu preferia já vender a casa e construir a casa no lote, porque era assim, perto da praia, né? E a gente pode ir andando, surfar e tudo. Aí eu disse, você pode fazer isso para mim, pai? Eu disse, eu faço, filho, agora com uma condição. Você vai ser a minha engenheira dessa obra. Você vai construir essa obra comigo. Eu levei quase um ano construindo a casa, uma casa linda, com tudo que tem direito para ela. E, em paralelo, organizando o casamento dela, pagando, fazendo tudo que havia de bom e de melhor. E um dia, quando foi na hora de fazer a filmagem do casamento, ela botou um valor dessa filmagem, foi assim, eu tinha feito a celebração do meu casamento no religioso, com o Ruth, 2 anos antes, e eu gastei talvez um quarto
um quarto do que ela queria botar. Um quarto eu gastei na fotografia e na filmagem. E ela queria, só na filmagem, gastar 4 vezes mais. E ela fez mais. Ela pegou, fechou e mandou direto para o financeiro. Para mim, eu trabalho financeiro. O financeiro veio falar comigo. Eu, obviamente, mandei pagar. Eu queria dar o melhor para minha filha. Mas fiquei com o coração entristecido. Como é que pode? Minha filha está vindo fazer uma casa enorme para ela. Só a piscina na casa dela é uma piscina semiolímpica, tem 25 metros, piscina de rádio, 25 metros. Ela não está vendo que eu estou fazendo melhor. Como é que ela não me fala isso? Eu fiquei muito triste. Eu fui para casa triste. E como eu tenho a minha uma caçula, né, que vai casar agora, né, ela era pequena, era uma criança. E eu fui todo dia, quando eu ia dormir, ou a mãe ia dormir com ela, né? E a gente sempre falava, orava com ela antes de ela dormir. Todo dia a gente deitava e orava com ela, conversava sobre o dia com ela. E nesse dia, que eu estava muito triste, era meu dia de estar com minha filha Fernanda na cama. E lá deitadinho para falar da palavra, conversar sobre o dia, orar por ela, para ela dormir. Aí ela gosta de conversar muito, né? Eu disse, filha, amanhã a gente tem que acordar cedo, então vá dormir e tal. E aí eu fechei os olhos, a gente sempre ficava do lado dela um pouquinho, enquanto ela dormia logo. E aí eu fechei os olhos e comecei a falar com Deus. Deus, eu tenho uma relação maravilhosa com a Fernandinha aqui, essa minha filha, no segundo casamento. Aliás, pelo menos, eu tenho uma relação com todos os meus filhos. Mas por que minha filha Camila está fazendo isso comigo? Será que ela não está vendo quanto eu estou me esforçando para dar o melhor para ela? Aí, claramente, Deus me perguntou, quando Camila, sua filha, tinha 10, 11 anos, como... Não, era menos, 9 anos. Você estava onde? Eu estava separado da minha ex-mulher. Você não estava do lado dela. Camila está fazendo isso porque ela não teve um pai do lado dela, nos momentos da vida, do crescimento dela. Quando eu tomei consciência o quanto era horrível uma separação, como Deus não gosta de uma separação, eu li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Eu disse, como é que eu saio dessa? Né? E eu encontrei uma única resposta para sair de um casamento destruído, que está em 1 Coríntios 13, que fala do amor, né? Que é muito lindo, recomendo a todos lerem. E no final diz que o amor é sofredor, o amor não se há de ciúme, não se ufana, e diz que o amor jamais acaba. E aí Deus falou para mim na cama, e continue exercitando o amor como você vem exercitando, não importa o que ela faça, ame sua filha. Eu chorei muito porque realmente eu não estava com minha filha na infância dela, quase, que ela saiu de lá, tinha 4 anos. Ela passava os finais de semana comigo, mas o dia a dia para valer eu não estava. De 15 em 15 eu estava com ela, mas não era a mesma coisa, não era a mesma coisa. E aí, deu uma semana, minha filha Camila, toda alegre, chega no meu escritório e diz, pai, eu já acertei tudo do casamento, acertei até a palavra que a gente vai ler no casamento. E ela sabe que eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Aí, qual é a palavra, filha? Ela disse, 1 Coríntios 13, pai. E ela não sabia que eu vivia em 1 Coríntios 13. Aí ela disse, pai, eu quero mais uma coisa, pai, eu quero te pedir para que você leia 1 Coríntios 13 no meu casamento. E eu pude ler 1 Coríntios 13 falando do amor, e que o amor
tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Eu pude falar isso na presença da minha família, na família da minha esposa, na família da minha ex-mulher, na família, todos estavam ali em volta. Eu pude ver que ali era uma expressão do amor de Deus para a minha vida. Então, eu vim aqui, para mim, pode ficar certo que é um privilégio falar desse amor incondicional de Deus por nós. Como ele muda a vida de uma pessoa. Eu sou uma pessoa, as pessoas chegam a me dizer que eu sou uma pessoa mansa. Imagina um homem, o trator de esteira, que chegava numa obra, assentava um vidro errado, eu quebrava com a mão, levantava a parede torta, eu derrubava com o pé. Pessoas dizem que eu sou uma pessoa mansa. Imagina tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu agradeço a Deus que mudou a minha vida. Eu tenho uma alegria enorme de estar, de andar na presença de Deus e vejo quanto o mundo hoje tem sofrido por não ter esse entendimento como eu não tinha. Então, quero agradecer a todos vocês da DONEP, do capítulo 004. Né? 004, imagina, é um capítulo que começou lá muito, é um dos primeiros capítulos do Brasil, né? Que o Rio Grande do Sul já abraçou e começou a fazer o trabalho lá atrás. E eu posso dizer, fruto dessa disposição, desse coração disposto, né? De um homem lá nos Estados Unidos que teve a visão, de um empresário do Rio de Janeiro que trouxe a visão para o Brasil. E para cada um de vocês, tem aqui um testemunho de uma vida transformada a partir desse trabalho lindo. E se existe alguma coisa que eu posso dizer que foi bacana, que eu fiz na minha vida, foi fazer isso. Levantar a minha mão e dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque na Bíblia diz que em nosso coração a gente crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E eu não sabia, mas também na Bíblia nos explica que quando a gente entende que é isso, que esse é o caminho, né, que a gente faz uma oração, a gente acaba dando autorização para que o Espírito Santo possa selar o nosso coração. A partir do momento que eu fiz aquela oração, eu aceitei Jesus na minha vida, eu estava dando autoridade para que o Espírito Santo entrasse na minha vida e começasse a mudar a minha história. Como meu coração era muito duro, né? Não foi do dia para a noite. Né? Eu acho que ainda hoje continua, né? E é muito bom estar aprendendo mais de Deus. Hoje tudo que eu quero é que o reino de Deus esteja sobre a minha vida e a minha família, e que seja feita a vontade dele, assim na terra, como no céu, como na minha vida e na vida de toda a minha família. E eu agradeço por estar falando isso para vocês. Eu não sei quais são as pessoas que estão me assistindo, quantas pessoas estão me assistindo, se tem pessoas que ainda não fizeram essa oração com Deus, né, pedindo a Deus para entrar, para aceitar Jesus no seu coração, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Eu não sei, eu queria pedir uma orientação da DONEP, né, Lucas, se eu devo fazer ou se é a oração ou não. Oi, Lucas. Posso fazer a oração? Bom, eu não sei se tem pessoas que ainda não fizeram ou se fizeram, né? Mas mesmo se fizeram e não há não sentiram essa transformação que ela vem junto com essa oração, eu quero que vocês repitam comigo, pedindo a Deus que gere
esse poder transformador que vem do Senhor gere uma verdadeira dinamite na sua vida, transformando completamente a sua vida. Então, eu queria que todos fechassem os olhos e orassem assim comigo. Senhor, meu Deus, se tudo que Carlos falou é verdade, se o Senhor realmente transformou a vida dele, Pai, trazendo essa paz que ele tem no coração, que ele diz que tem no coração, né? Eu também te aceito, Pai, como meu único e suficiente Salvador. E neste momento eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço, Pai, que o Senhor veio em forma de homem aqui na terra e morreu em morte de cruz, levando sobre si todas as nossas iniquidades, mas que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, Pai, como um advogado, que nos deu também o Espírito Santo para nos direcionar, para nos consolar. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, selar cada um que está fazendo essa oração com o teu doce e santo Espírito, Pai. E que o Senhor possa fazer uma mudança completa na vida dessas pessoas. Na tua palavra diz, Pai, que todos quanto te recebem, o Senhor dá o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome. Então, Pai, todos que creem no seu nome hoje são filhos de Deus, Pai. São nossos irmãos. Obrigado, Pai. Continua fazendo essa obra, Pai, na vida de cada um deles, Pai. Assim como foi quase um ano, Pai, para que o Senhor viesse a falar para mim que o Senhor era o caminho, a verdade e a vida, Pai. Por conta do meu coração duro, Pai. Que o Senhor possa falar imediatamente, Pai, que realmente possa mudar do dia para a noite a vida de cada um que está fazendo essa oração, Pai. Pessoas que não estão dormindo, que passem a dormir. Pessoas que têm problemas financeiros, que o Senhor direcione como deve agir. Que eles possam entender, Pai, que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Que o Senhor é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, Pai. E que se nós permanecermos em Ti, Pai, que vamos dar bons frutos, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Te agradeço, Senhor, por essas pessoas e te agradeço, Senhor, fundo do meu coração, por esses diretores do capítulo 004 da DONEP que estão fazendo esse evento. Continua abençoando cada um deles, enchendo da tua graça e da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Maravilhoso. Carlos, vamos lá. Eu quero pedir para o pessoal que está na nossa audiência, que acompanhou o testemunho, eu vou colocar algumas participações aqui. Você que está nos assistindo pelo Instagram, você que está nos assistindo pelo Facebook, por gentileza, escreva de onde você está nos acompanhando. Nós temos alguns comentários aqui. Esse aqui eu já tinha mostrado, vou mostrar novamente. O Atos Henrique colocou aqui no YouTube, ó. Boa noite, estou estudando engenharia civil e creio que um dia vou testemunhar aqui também. Amém, que assim seja, Atos. Obrigado pela tua participação. Aqui nós temos uma outra participação também do YouTube. Marivânia, né? Ela colocou aqui, verdade, sensacional. A DONEP leva o amor de Jesus ao mundo. Ministro maravilhoso. Obrigado por esse testemunho. Deus é fiel. Ela colocou também mais aqui. Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Neste outro grande testemunho, que Deus continue te abençoando, usando para novas vidas, para que novas vidas sejam alcançadas. Muito obrigado. E aqui também nós temos o amém. Deixa eu ver quem colocou aqui o amém. Foi o Júnior, a Junieli Tis, colocou aqui o amém.
No nosso Instagram, nós tivemos aqui, passaram por aqui o Ivon, deu uma cruzadinha por ali, né? O Abraão Couto, o Wagner também passou por ali, o Max esteve também no Instagram, Júlio Correia, Kleber Juchen, né? Roberta Chaves também, o Alisson Ezequiel, Álvaro Rossato, Paulo Marques, Beck Assessoria e Bazar, a Eila também, minha esposa, esteve participando ali, o Max mais uma vez, as pessoas que estiveram assistindo pelo Instagram da Donep capítulo 4. Bom, enquanto as demais pessoas, quem desejar, aqui temos mais comentários aqui, deixa eu ver quem mais aqui. No Facebook, nós temos aqui o comentário da Flávia Azevedo. Boa noite, estamos assistindo de Canoas. Obrigado, Flávia. Aqui nós temos também a Cíntia Pacheco. Boa noite, de Novo Hamburgo. Você que está nos assistindo, você que acompanhou a live até este momento, ou você que vai assistir depois, deixe no seu comentário de qual cidade você está acompanhando, para que nós possamos saber até onde estão indo alcançando, né, a nossa audiência, enfim, as pessoas. E se você gostou do testemunho, que você possa deixar o seu like, você possa também compartilhar, porque esse é um conteúdo de grande valia. Eu tenho algumas perguntas anotadas aqui, Carlos, mas eu quero, nestes próximos 10 minutos, até nós encerrarmos essa transmissão, quero passar para os meus amigos de mesa aqui também, caso algum deles tenha alguma consideração, alguma pergunta para fazer, a começar pelo Jocelino. Jocelino, o microfone está contigo, meu irmão. Participação muito boa, a apresentação aí do seu testemunho de vida, Carlos. Eu queria que só colocasse para nós um pouquinho como é que tu como empresário, como é que é do empresário cristão? No mundo dos negócios, as pessoas fazem muito negócio fraudulento e tem aquela lei da vantagem, tem a lei do ganha muito. Como é que você, como empresário, se relaciona com Deus e os seus negócios? Fala um pouquinho disso, por favor. Carlos, conseguiu ouvir a pergunta dele? Oi, Carlos, está nos ouvindo? Ele está com o microfone fechado. Abri agora. Desculpa. Sim. Eu estou ouvindo, sim, perdão. É que nós estamos tendo um evento aqui, eu estou dando esse testemunho. Estamos reabrindo o capítulo Adonep Miami. Então, eu estou com um grupo aqui ao lado, reabrindo o capítulo da Adonep Miami. Eu estou em 2 reuniões simultâneas, perdão. Maravilha, então tá bom, a gente vai acelerar para que você possa continuar o trabalho aí. O Jocelino perguntou como é que você considera a relação empresário e Deus, né? A questão das obrigações, impostos, né? Negócios legais. Ele pediu para você explanar um pouquinho sobre essa relação do empresário com Deus. A relação do empresário com Deus, depois que eu descobri, né, que tinha que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu descobri que ele sabe muito melhor do que é melhor para mim do que eu. Então, eu busco fazer tudo pedindo a direção de Deus. Muitas vezes ele me fala que ele não quer isso, quer aquilo, e tem vezes que eu digo assim, eu estou pensando em fazer isso. Se o senhor quer que eu faça, abre as portas. Né? Se o senhor não quer, fecha as portas. Eu fico aberto para fazer exatamente do jeito que ele quer, não do jeito que eu quero. Se ele quiser fechar as portas, fecha, como fechou algumas vezes. Mas o fato é que tudo que eu fiz empresarialmente, daí para frente, foi sucesso.
E algumas coisas eu não consegui fazer porque Deus literalmente não queria. Por exemplo, em determinado momento eu estava terminando um loteamento que eu estava fazendo e estava querendo fazer uma incorporação imobiliária. Eu pensei em fazer prédios, tinha poucos prédios na região que eu morava, uma área mais de praia, mas já dava para fazer prédio. Procurei 5.000 metros de terreno para fazer alguns prédios e simplesmente não consegui. Levei um ano procurando e não consegui. Um dia à noite eu estava em oração, conversando com Deus, e eu disse assim: está acabando o loteamento, eu vou ter que mandar embora as pessoas que trabalham comigo. Aí eu olhei para cima assim e falei assim: o senhor não quer que eu faça prédio? Aí eu fiz assim essa pergunta. Aí ele falou claramente para mim: não. Quer que eu faça o quê? Quero que você faça casas como você vinha fazendo. Eu vinha fazendo vários condomínios de casa, 80 casas, 40 casas, 100 casas. Aí ele disse: eu não estou conseguindo encontrar um terreno de 5.000 metros para fazer prédios. Onde é que eu vou arranjar um terreno? O menor loteamento que eu fiz, melhor conjunto de casas que eu fiz, era um terreno de 20.000 metros. Onde é que eu vou arranjar 20.000 metros? Aí disse: compre o resto. Eu tinha comprado um terreno de 205.000 metros para fazer um loteamento, e a parte mais plana, a família, e foi dividido em 7 lotes pela família. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma parada. Sim. Alô? A minha imagem congelou. Agora, voltou. Aí em 20 dias, eu tinha feito um negócio com os donos do terreno e fizemos 146 casas e vendemos metade das casas do lançamento, né? E logo depois chegaram as grandes construtoras de São Paulo, lá em Salvador, e inundaram a Praça de Salvador de apartamentos. E eu não sofri nada com isso, por quê? Porque eu estava fazendo casa. Se na minha inteligência eu estivesse fazendo apartamento, eu estava frito. Então, eles sabem o que é melhor para nós. Maravilha, que benção. Eu vou fazer duas colocações aqui, depois eu vejo se mais alguém tem alguma pergunta que não foi contemplada, eles podem fazer também. Interessante aqui, Carlos, que tu disse que tu procurou muito a questão de encontrar o sentido da vida, né? Até certo ponto, fazia a leitura de 3 livros por dia e buscou em várias fontes, até que alguém te convidou a participar de um jantar da Donep e você relatou que participou de vários jantares até que se decidir aceitar, levantar a mão, ir à frente, receber uma oração, aceitar Cristo. Quanto tempo tu frequentou e ficou resistindo? Foram 3 anos mesmo que tu aguardou até o momento em que você deu o Até apelo? ter uma experiência de Deus para começar a ler a Bíblia foram 4 anos, 48 jantares, né? E mais um ano eu fiquei dentro do meu quarto. Eu recomendo que todas as pessoas congreguem. Nós precisamos estar junto de pessoas. Nós precisamos da congregação. Então, eu levei mais um ano para começar a congregar. Então, para vocês terem ideia, são 60 meses, 5 anos para chegar onde eu onde eu já deveria ter começado, na verdade. Que coisa, né? É verdade. E outro detalhe que me chamou bastante atenção é, às vezes, que tu acionava o modo engenheiro, né? Cartesiano, enfim, cálculo, racional, e como Deus transforma de um trator esteira, né? Com uma pessoa que a gente vê assim, né? Com a mansidão do Espírito ao falar e ao agir. Mas que Deus continue te abençoando. Não sei se alguns dos nossos colegas da mesa têm uma pergunta a fazer. Wagner, por gentileza. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Carlos, pelo teu depoimento aí. Numa parte eu me emocionei quando tu falou sobre a filha, né? Pois eu sou pai de menina também. E aí, quando tu falou do amor de Deus, Coríntios 3, inclusive está no meu celular agora aqui. Vou meditar nessa palavra antes de dormir. E eu queria te fazer uma pergunta só. Como que Deus conversa contigo?
De que forma ele fala? Perdão, não entendi direito. De que forma Deus conversa contigo? De várias formas, né? Deus, comigo, eu tenho uma relação com Deus assim muito. Eu já me falou em sonhos coisas que iriam acontecer e aconteceram. Já algumas vezes eu via Deus agindo de uma maneira que eu tinha paz no coração, tinha um empreendimento que eu ia fazer, difícil, onde tudo conspirava para que não desse certo, e eu sentia que ia dar certo. É uma coisa de você com Deus, é aquela fé que vem de Deus, quando você sabe que está no caminho certo, né? E uma das coisas que eu acho fundamental, né, que você ter a base da palavra, para você não ser levado pela emoção. Você não pode simplesmente, Deus falou comigo, e aí muita gente a gente ouve falar que Deus falou, mas como é que Deus falou e deu tudo errado? Deus falou, não pode dar errado. Ele fala com um propósito, né? Então eu tive já, essa foi clara, assim, que ele falou que não queria que fizesse caso, né? De outras vezes foi sonhos, até uma questão da Donep, ele me disse que iria acontecer, exatamente como ele falou, foi o que aconteceu. Ele fala comigo também em sonhos bastante, até para terceiros, assim, um jovem na igreja, eu estava em São Paulo, não estava em Salvador, o jovem da igreja em Salvador, um menino no ministério, um menino bacana, Deus me mostra ele em sonho, assim, meio que, vamos dizer assim, apontando o dedo para o pai, né? O pai pastor e tudo, e eu falei com ele, é como se ele tivesse credor daquela situação. E ele disse que realmente estava se sentindo credor do pai, que ele não ia fazer isso. Quer dizer, eu não tinha nada a ver, minha relação era até distante desse jovem, e Deus me mostrou em sonho que ele tinha essa situação com o pai, entendeu? Aí é uma coisa pessoal e eu não tenho nenhum controle sobre isso. Agora, claro que quando a gente realmente coloca Deus na frente, né, e quer realmente ter certeza que é Ele, né, o melhor que a gente faz é também estar mais perto de Deus, ouvindo Deus, né? As pessoas às vezes têm um ritual, né, de fazer o devocional todo dia, de orar, de tal, mas aí de repente entra, como a gente chama, do piloto automático, né? E é curioso que o Deus que nós servimos, tudo que ele não é uma coisa automática, né? Para Moisés, ele falou, toca aí com o seu cajado na água do Mar Vermelho e ela abre. Aí, quando chegou na outra, que era para só falar para a pedra, para dar água, ele pegou e deu com o cajado. Então, quando a gente entra no piloto automático, né, acaba que a gente está de repetir uma coisa que Deus não repete, entendeu? Então, às vezes Deus está na tempestade, mas Deus também está numa brisa suave, né? Então, a gente está buscar, por isso que eu me classifico como um homem esforçado, para buscar entender um pouquinho mais do que Deus quer para nós, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, o que a gente precisa descobrir qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, é não se conformar com o que está aí, família destruindo, sociedade, e buscar transformar nosso entendimento. E assim que Deus fala comigo de maneira singela e só a paz no coração. Quando a gente vê que é uma coisa de Deus, que é uma coisa que não tem nada contra a palavra de Deus que eu estou querendo fazer, e tem uma paz no coração, eu já sinto que é Deus falando comigo. Eu também descobri que eu não sei se é porque eu sou descendente espanhol, né, aquele temperamento sanguíneo, né, eu sinto a necessidade muito grande de outorgar a algumas pessoas o direito de me dizer não. Por quê? Porque quem é a pessoa que me conhece melhor? É a que vive dentro da minha casa. Então, eu outorguei à minha mulher o direito de me dizer não. Foi duro, no começo não foi fácil, não. Mas é maravilhoso. Né? A minha mãezinha, né, o direito de me dizer não.
a pessoa que é meu líder, que eu devo obediência e honra dentro da palavra, certo? O direito de me dizer não. Então, essas 3 pessoas me ajudam a ter mais limites. E tudo isso me traz paz. Então, eu creio que também é uma maneira de Deus falar com a gente, na hora que a gente se submete a esse tipo de comando que vem de Deus mesmo. Deus resiste aos soberbos, né? Então, sem ele a gente não pode fazer nada, né? Então, a gente precisa saber fazer com ele, né? Então, fazer segundo a palavra dele e é difícil a gente falar sobre negócio, né, com relação a isso, porque no Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhos que edificam, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, porque os seus amados ele dá enquanto dorme, ou seja, é tranquilo. Eu tenho um patrimônio hoje financeiro na minha vida que eu nunca imaginei um dia ter, mas não foi fruto de 14, 16 horas de trabalho. 14, 16 horas de trabalho me levaram a uma quebra de $2 milhões na minha empresa. A empresa faliu nesse período que eu fiquei. Eu estava quebrado em $1 milhão quando o Senhor me alcançou. Certo? Eu, 1 ano lendo a Bíblia na minha casa, foi para 2. Não foi? E depois, em 4 anos, já estava tudo pago e estava com 6 milhões positivos. 6 milhões positivos. Não tem o balanço do empresário Carlos Leiro foi feito na bancarrota, né, como diz o espanhol, em 95 para 96. Então, eu dependo de Deus. E quando a gente tenta fazer do nosso jeito, dá problema. Maravilha. Vamos para a última pergunta. Nós não temos muito tempo mais. É isso, Wagner? Né? Já respondeu, né? Tarcísio Gubiani. Obrigado. José Carlos, primeiro eu quero louvar a Deus, glorificar a Deus pela sua vida e referir que o irmão nos relatou aqui, muita coisa realmente eu não tinha me apercebido, principalmente essa questão do diálogo com Deus, né? Enfim, todo esse trabalho que Deus fez na sua vida. Mas eu quero fazer uma pergunta que, num primeiro momento, pode parecer óbvio, é óbvio isso aí, né? Mas eu não sei o sentido de lhe perguntar isso nesse momento. Como é que passou a ser a sua vida interior depois de receber Jesus? Como é que é o dia a dia, desde o momento do despertar até o momento do recolher ao leito? Como é que esse caminhar diário com Deus sente ele, o ânimo, a disposição, o ardor, enfim, a presença, a lembrança, enfim, tudo isso aí. Como é que isto tudo passou a operar no interior do irmão? Muito obrigado pela pergunta, Tarcísio. Quando você falava, eu me lembrei de quando a gente vendeu a rede de postos, né, em 2000, eu cheguei na Donep e senti no meu coração de fazer uma oferta muito, muito grande ao Senhor. Para mim, muito grande, né? Eu tinha pego um valor substancial pela venda dos postos e senti de fazer. E, claro, ao lado de minha esposa, ela testificou o mesmo valor, então nós fizemos essa oferta. Mas eu sou um homem muito racional e família para criar, filho na faculdade, carro para filha, despesas mil. E eu fiquei meio... Depois que eu vim de lá, eu vim do Rio para casa, né? Eu morava em Salvador, eu fiquei conversando com Deus. Deus,
será que eu usei de emoção, né? Eu tenho tantos compromissos, será que eu exagerei nessa oferta? Isso, fiquei quase uma semana, Tarcísio, fiquei no meu coração uma semana, se eu estava usando a minha emoção para fazer aquilo. E eu estava subindo a escada, na época eu morava num apartamento, pensando nisso, e aí Deus me perguntou assim, onde é que você estava? Tinha 2000 para 95, tinha 5 anos. Onde é que você estava quando eu te alcancei? Aí eu respondi, mais quebrado que arroz de terceira. Aí ele fez assim, não, 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 não. Eu não estou perguntando sobre a situação financeira. A paz que você tem no seu coração hoje. Quanto você pagaria para ter ela antes de ter me conhecido? Então, não tem preço, Tarcísio. É o maior tesouro que eu tenho. É a paz no meu coração. Por tudo que Deus fez e faz na minha vida. E por mais que eu faça, não tem como agradecer tudo isso e levarei minha vida grato a meu Deus. A paz. Eu não dormia, Tarcísio, de ansiedade. E hoje eu tenho um problema sério, durmo demais. Eu canso de sair de Salvador para São Paulo, de São Paulo para Salvador, começa a taxiar o avião e depois só vejo quando bate as rodas no chão, porque chegou. 2 horas e meia de som direto, entendeu? Eu durmo em qualquer lugar. Quanto vale isso? Quanto vale a gente comprar o sono? Não tem preço. Eu bem sei o que era não dormir. Então é a paz que excede todo entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente. E aí eu aprendi na minha caminhada, em Romanos 5, 3, 4 e 5, né? Não somente isso, mas nós nos gloriamos também na tribulação. Está tudo ruim, glória a Deus. Né? Que a nossa tribulação produz a paciência, a gente vai esperar no Senhor, vai ter paciência, ser resiliente. E essa paciência vai gerar em nós a experiência. E quando vem a experiência, vem a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então, é essa paz, nosso Deus, que não tem preço, e eu agradeço a Deus por tudo. Amém. Amém. Recomendo, né? Ivon, rapidinho para a gente finalizar, que ele tem uma reunião da DONEP do capítulo lá que está retomando. Seu microfone está fechado. Ok, vamos lá. Carlos, parabéns pelo excelente testemunho, de forma simples, prática e funcional. Você é um homem abençoado, você é um homem próspero. Fale um pouco sobre prosperidade na tua vida, sabendo que nós também, que toda vez que as promessas estão chegando na sua vida, o inimigo está furioso também, e tem muitos falsos profetas vendendo gato por lebre, né? Como que você enxerga isso aí? Eu entendo que a prosperidade, eu entendo que é muito mais ampla, né, do que só o dinheiro, né? Em Provérbios 22:4 nos diz assim: o galardão da humildade e do temor ao Senhor é riqueza, honra e vida. Todo mundo quer riqueza, quer honra e quer vida, né? Mas só existe 2 pré-requisitos: humildade e temor a Deus. Se você quer a verdadeira riqueza, a verdadeira honra, a verdadeira vida, vem do
buscar ser uma pessoa mais humilde e andar nos caminhos de Deus, temer a Deus. Então, a questão eu entendi claramente que a prosperidade tem a ver com fidelidade, a dependência de Deus. Eu entendi os princípios dos dízimos e das ofertas, né? Comecei, quando eu me converti logo, eu pegava o meu dízimo, pegava metade do dízimo, pagava em jantar da Donep. A outra metade eu estava na igreja. Aí depois eu entendi que dízimo é na casa do tesouro, é na igreja. Né? Aí passei a dar o dízimo na igreja. E continuei dando os convites na Donep, mas como oferta. Depois eu descubro também que Deus estava sendo muito misericordioso comigo. E eu queria começar também a agradecer a Deus, porque o dízimo para mim, a oferta, é agradecer a Deus por tudo que Ele é em nós. Né? Então, eu cheguei para o meu pastor e disse: eu quero começar a dizimar na minha empresa. Eu quero sei quanto é que eu persigo de resultado em cada obra minha. Eu quero pegar, se eu posso pagar PIS, posso pagar COFINS, se eu posso pegar todo esse negócio todo aí e está na minha planilha de custos, por que não está também na minha planilha de custos, que não é de custo, é de investimento, né? De colocar um percentual para a obra de Deus. Né? Aí o pastor disse: olha, cara, acho bonito isso, mas isso não seria nem dízimo, seria oferta. Então, como se chame, eu ainda hoje, tudo que eu tenho de receita na empresa, ela é dizimada ou ofertada para a obra de Deus. Né? Isso é um princípio, para mim, muito importante. Né? E Deus continuou me abençoando. Em um determinado momento, eu não sabia mais como agradecer, porque eu comprei um prédio de um tio meu, que tinha uma dívida com o banco, que eu tinha contraído junto com meu tio, para pagar a dívida. E o banco veio, o Banco do Nordeste, alugou o prédio. Levou 3 anos e meio para alugar o prédio. Alugou o prédio e com o aluguel do que eu recebia do prédio, eu paguei o débito do BNB. Era um prédio que eu estava disposto até a entregar lá para eles. Eu continuei com o prédio e eles viabilizaram o prédio para mim. 3 anos e meio eles esperaram para concretizar esse negócio. O negócio foi concretizado. Eu entendi que foi a mão de Deus. Eu disse: Deus, eu não sei mais como agradecer tudo isso que o Senhor tem feito por mim. E eu agora quero dizimar meu tempo. Eu comecei a cada 60 dias, eu ligava para a Donep e disse: tem uma semana aqui, me mande para onde vocês quiserem. Entendeu? Eu comecei a ir para a África, eu fui África do Sul, Moçambique, Botsuana, Senegal, Cabo Verde, Angola, vários países, para falar do amor de Deus, para levar a Donep, porque um dia esses homens cheios de amor no coração foram lá para o Brasil falar desse amor para nós. Né? Então, é uma maneira também de agradecer a Deus, dizimar seu tempo. Então, eu não quero transformar isso em doutrina, mas no meu caso, foi assim que funcionou. E uma das coisas também foi bom você perguntar sobre prosperidade, que ainda eu estou vivendo hoje um momento, vários amigos meus cristãos, um infartou, o outro teve um derrame, eu fiquei, e gente mais jovem que eu, tenho 67 anos, um de 50 e pouco, outro não chegou a 60, um infartou, outro teve derrame. No andar, da bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, está em Provérbios 10, 22. Então, não é para andar, sabe, com o pé embaixo. Você pega um motor de um carro, você anda acelerando, estourando o giro, ele vai bater. Então, a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores, ela é tranquila, não precisa andar correndo, não. Eu prefiro viver assim. A minha prosperidade
tem a ver com tudo isso. Não é só, eu vou trabalhar aqui 14, 16 horas por dia, só fiz quebrar a minha empresa. Então, a minha prosperidade vem das direções que Deus nos dá e da fidelidade que a gente consegue andar na presença dele. E ele também não lhe dá dinheiro para você ficar, não, vou comprar agora 2 Porsche, já vi testemunho, pode comprar o que você quiser, mas ele não está lhe dando dinheiro só para isso. Como você pediu a Deus para lhe dar o dinheiro, quando o dinheiro chegar na sua mão, pergunta a Deus o que é que ele quer que você faça com ele, né? Então, eu procuro fazer isso, sabe? Eu procuro o fruto da minha renda, procuro honrar a Deus e agradecer a Ele da melhor forma. E se Ele falar que é para fazer mais, é mais que eu vou fazer. Que grande lição, né? Maravilha. Nós temos que encerrar, estamos aqui há 6 minutos, a plataforma dizendo que vai encerrar automático se a gente não terminar. Mas bem, Carlos, eu quero te agradecer tremendamente, tá? Muito obrigado pela tua dedicação, por estar aqui conosco. E quero agora pedir que você faça suas considerações finais para que a gente possa finalizar então essa live e colocamos sempre à disposição os nossos microfones aqui para que você possa participar juntamente conosco. É só agradecer de coração a todos vocês, porque eu sei que atitudes como essas, né, cada evento que se organiza, o que significa para muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. E para as pessoas que estão com o pé no acelerador embaixo, né, principalmente os cristãos, tira o pé do acelerador e vai e usa o carro como é recomendado usar. E Deus fez essa máquina da gente aqui para andar segundo a vontade dele, né? E Deus vai abençoar de maneira rica. E se a coisa não está boa, fica lá em Abacuque 3,17, né? Que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da nossa salvação, né? Então, agradecer a Deus em qualquer circunstância, coração agradecido. E eu agradeço a Deus por tudo. Obrigado a vocês também. Muito, muito obrigado. Obrigado a todos, então, que participaram conosco. Carlos, um abraço a vocês aí, uma excelente reunião. Que Deus seja com vocês. Meus amigos... Você dá um alô para vocês, só para vocês conhecerem a turma nova aqui, os irmãos tá bom, vamos lá. Eles me esperaram, todo mundo comendo aí. Opa! Amém. Uma boa reunião para vocês aí, tá? Deus abençoe. Amém. Esperando vocês aqui. Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão. Tudo é bom. Fica com Deus. Tchau, tchau. Estamos terminando, então, a nossa transmissão de hoje. Obrigado aos irmãos também que participaram conosco aqui, a diretoria do capítulo 4. Obrigado, Wagner. Obrigado, Jocelino. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, Ivon. Obrigado, Humberto. Todos os irmãos que estiveram conosco aqui e que nós possamos aí no próximo evento estar participando juntamente, né? Nós possamos estar com vocês. Compartilhe, você que está assistindo essa live, compartilhe com as suas redes sociais, deixe um comentário, ajude a nós dizermos para a plataforma que este conteúdo verdadeiramente é um conteúdo de excelência, de muita importância para várias pessoas. É uma grande aula que nós tivemos aqui nesta noite. Obrigado a todos, até a próxima, fiquem com Deus.